Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Lá pras bandas de Santo Antônio dos Lopes, povo bom que não tem medo de trabalhar nem de reclamar do sol quente, morava um casal de cabra da peste, seu Pedro Raimundo e Dona Maria Aparecida. O cabra era um homem arretado, daqueles que a vida ensinou a ter mão firme, porque na roça o cinto e a palavra têm o mesmo peso, e quem dá ordem é quem carrega o peso do dia a dia. O casal vivia numa taperinha que mais parecia ninho de andorinha, toda feita de taipa e barro, com uns 8 pivetes espalhados pelo quarto pequeno, que servia de dormitório para a prole toda. E olha que era bagunça que não acabava mais. Menino pra cá, menina pra lá, com choro, briga e gritaria que parecia feira livre em dia de domingo. Entre os filhos, os 2 mais velhos, José de Jesus, com uns 10 anos, e Antônia, a menina mais esperta, com uns 12, brigavam feito gato com rato. Todo dia tinha confusão, às vezes por causa de uma boneca, outras vezes por causa de um pedaço de pão que alguém pegou sem pedir. Mas naquela noite, meu amigo, a briga teve um fim mais triste do que o costume. Era um fim de tarde quente de setembro, o sol já se escondendo atrás dos morros, e seu Pedro estava cansado, com a cara cheia de terra e o corpo doendo de trabalhar o dia todo no roçado. Dona Maria já tinha chamado a criançada para jantar bem cedo, porque depois do anoitecer, o tempo na roça é para descansar, não para traquinagem. Todo mundo deitou cedo, ajeitando-se como podia naquele quarto apertado. 2 ou 3 cabras dividiam a mesma cama. Outros esticavam um pano no chão e se ajeitavam ali mesmo. O silêncio já começava a dominar, quando de repente ouviu-se um berreiro que parecia ecoar até no fundo do mato. "Pai, o fulano me beliscou!" gritava um. "Mentira, foi ele que me beliscou primeiro", respondia o outro. Seu Pedro, que já estava quase dormindo, levantou de um salto com o cinto na mão. "Cala essa boca, seus danados. Se eu voltar a ouvir esse grito, vai ser só tambor no couro", avisou, mandando um olho furioso para a turma. Mas não deu outra. A confusão recomeçou e o velho, já estressado, acendeu a lamparina e foi até os meninos. "Bora parar essa briga agora. Quem quiser apanhar é agora que eu não tô pra brincadeira", bradou ele puxando o cinto. Foi cada tapa, cada estalo, que parecia que o couro ia estourar. Os meninos choravam e se debatiam em cima da cama, tentando se livrar do castigo, mas o pai não dava moleza não. E depois de um tempo, mandou todo mundo se calar e se ajeitar, que amanhã era dia de levantar cedo para trabalhar de novo. Mas o que ninguém sabia, nem o seu Pedro, nem Dona Maria, é que naquela noite, um perigo bem maior rondava a taperinha. De madrugada, quando o mundo parecia ter se esquecido da roça, o silêncio foi quebrado por um som estranho, um chiado que ninguém conseguia identificar direito. Os meninos, já meio sonolentos, escutaram e começaram a se mexer. José de Jesus e Antônia, os 2 mais velhos que tinham acabado de receber o castigo, estavam enrolados debaixo da mesma coberta, tentando dormir com o coração apertado. Foi aí que, na escuridão do quarto, uma cobra cascavel, atraída pelo calor humano e pelas frestas da casa, deslizou silenciosa e venenosa, se enroscando por entre as tábuas e a terra batida. Quando o pai levantou pela manhã para despertar o pessoal, percebeu que José e Antônia ainda estavam no colchão, mas o corpo deles não respondia. "Eita, o que é que está acontecendo aqui?" perguntou assustado, puxando a coberta. Os 2 pivetes estavam gelados, murchos, como se tivessem virado estátua. E ali, enrolada no meio dos 2, estava a cobra, que se enroscou toda, espantada com o clarão da lamparina. O grito que saiu de dentro da casa foi que nem trovão. Acordou todo mundo e atraiu os vizinhos. Dona Maria caiu no chão, pedindo misericórdia e chorando até não poder mais. Seu Pedro, com o coração apertado, dizia entre soluços: "Eu bem falei para esses meninos que o mundo não tá para brincadeira." O cabra, que tinha batido nos filhos achando que era briga de criança, viu que o castigo do cinto não foi nada perto do que a natureza tinha preparado. A notícia correu mais rápido que o vento quente do sertão. A casa da família Raimundo ficou conhecida como a Taperinha da Cobra. E dizem por aí que desde então seu Pedro nunca mais levantou a mão para castigar os filhos sem antes olhar bem o que estava acontecendo. Porque, minha gente, dizem os mais antigos lá por Santo Antônio, no sertão, às vezes, o maior perigo não está no que a gente vê,
mas no que se esconde na sombra, esperando a gente baixar a guarda. E assim, entre um susto e outro, vai vivendo o povo que conhece a dureza da vida, mas não perde a fé e o jeito de rir da desgraça. Rapaz, pois eu me chamo Antolino, nascido e criado nas beiradas de Floriano, no sul do Piauí. Não tenho estudo, mas tenho o que presta, história pra contar. E essa que eu vou dizer agora me arrepia até hoje só de lembrar. Naquela época eu já tava nos 42, cascudo da vida, pai de 5 meninos e dono de uma mulher danada que vendia cuscuz com ovo na calçada gritando quentim, quentim, toda manhã. Eu trabalhava na coleta da fossa da prefeitura de Guadalupe, junto com um cabra magro feito lambu chamado Cosme, mais conhecido como Cosminho dos Pneus, porque antes disso ele vivia remendando câmara de ar em bicicleta velha. A gente rodava para tudo que era canto, dos quintal da Vila Parnaíba até os sítios espalhados nos cantos de Jerumenha. Eita, era buraco de fossa que não acabava mais. Sugava a sujeira dos outros para garantir o leite das crianças, porque nós não era nojento, era pai de família, sou. Todo santo dia, 6 da matina, nós pegava aquele caminhão velho da prefeitura, um F4000 pintado de branco que já tinha mais remendo que rede de pescador. O nome do bicho era Maria Fossa, escrito de caneta Bic na porta. Motor só pegava se a gente rezasse 3 Ave Maria e desse um murro no painel. Pois bem, num dia quente de dezembro, coisa daquelas que o sol parece uma frigideira no céu, nós estávamos no pátio da prefeitura, esperando o chamado, jogando conversa fora e comendo bolacha murcha com café de garrafa. Aí chegou o seu Bastinho, o encarregado, gritando: Antolino, Cosminho, vai lá no bairro Sossego, na Rua do Sabiá, que tem uma fossa virada do avesso, fedendo que só diabo. O povo tá ameaçando botar no grupo da rádio de Esperantina e o prefeito não quer escândalo não. Eu olhei para Cosminho, ele olhou para mim e disse: Eita, já ouvi falar que lá tem um lugar que ninguém passa depois das 6. Diz que tem coisa nos terrenos baldios. E arregalou o zóio. Bicho de mato não mete medo em homem de fossa? Eu respondi com peito estufado. Mas no fundo, eu confesso, deu uma gelada na espinha. Seguimos viagem, o sol rachando as costas e o caminhão tossindo fumaça. Chegamos lá pelas 2 da tarde. O tal bairro era mesmo o fim de mundo. Rua com mais buraco que queijo de roer. Casa feita de tábua. Menino pelado correndo no terreiro, galinha empoleirada no fio da rede elétrica e um jegue deitado na sombra de um pé de jucá. A tal casa da denúncia ficava no fim da rua, encostada num matagal que subia ladeira acima. Tinha um portão torto, uma calçada rachada e um cheiro. Rapaz, o cheiro vinha de longe. Era fossa, mas tinha mais coisa ali, um azedo estranho, sabe? Aquilo entrava no nariz e ia bater direto no estômago. Descemos, tiramos a mangueira, ligamos a bomba e começamos o serviço. Até aí, tudo dentro do previsto, tirando o vômito de Cosminho, que sempre passava mal nas primeiras sugadas do dia. Quando a gente estava terminando de enrolar a mangueira, apareceu um cabra novo, camisa regata, sacola na mão, dizendo que o pai dele morava num sítio mais pra cima, perto da divisa com Canavieira, e a fossa de lá também estava travada. Se vocês puderem me ajudar, eu pago no dinheiro, disse ele, abanando a nota de 50 na frente da cara de Cosminho. Cosminho, que estava branco feito vela, se animou logo. Bora! Eu, besta nem nada, aceitei. Dinheiro vivo em época de seca é feito ouro. Pegamos a estradinha de terra, cheia de costela de vaca, buraco e bicho cruzando. O tal sítio ficava depois de um trecho abandonado, onde tinha só uma cruz de madeira torta no canto do mato, parecendo cemitério improvisado. Eu fiz o sinal da cruz na hora. Chegando lá, a casa era um rancho velho, feito de adobe e telha quebrada. Ninguém apareceu, só o rapaz que nos guiou dizendo: a tampa da fossa é lá nos fundos, se virem aí, eu vou ali. E desapareceu no mato igual bicho doido. Fomos pro fundo. A tampa da fossa estava rachada, encoberta de mato e umas moscas voando baixo. Comecei a cavar quando escutei um ruído baixo. Parecia arranhado. Cosminho me olhou e disse: Tu ouviu isso? Ouvi, mas finge que não. Aí veio um gemido, fraco, debaixo da terra, quase humano. Rapaz, minhas pernas ficaram mais bambas que vara verde. A gente ia correr, mas a bomba já estava ligada. Era agora ou nunca. De repente, a mangueira engasgou.
Fez um barulho estranho, parecia que tinha puxado uma pedra ou sei lá o quê. Cosminho foi ver e gritou: "Tem alguma coisa mexendo aqui dentro, homem." Eu fui espiar e vi. O barro dentro da fossa dava uns pulos, como se tivesse um tatu cego tentando sair. A terra borbulhava, como quando tem gás, mas sem fedor de gás. Era outro fedor, mais escuro. Aí parou. Tudo ficou quieto. Terminamos o serviço na força do medo. E quando a gente estava aguardando a mangueira, foi que o susto maior veio. Já escuro, com o caminhão pronto para ir embora, entrei na cabine e girei a chave. Nada. Só um teque seco. Tentei de novo, e mais uma vez. O motor tossiu, gemeu, mas pegou. Tocamos viagem. O mato do lado parecia mais perto do que antes. No meio do caminho, Cosminho olhou o retrovisor e ficou pálido. Tem alguma coisa em cima do tanque? Oxente, tá doido, homem. Tô não. Eu vi. Tava agachado com a cara enfiada dentro da tampa. Parei. Desci com a lanterna tremendo na mão. Olhei. Nada. Mas a tampa estava mal encaixada. A luz da lanterna pegou uns rastros. Pareciam barro e sangue misturado. Voltamos para a cidade calado. Só depois de muito tempo Cosminho disse: "Aquilo que eu vi era feito de barro. Parecia homem, mas torto, com braço fino e mão que virava para dentro. A cara era derretida, cheia de coisa grudada. Parecia pena, bicho morto, uns trem nojento. Tava se lambendo dentro do tanque." E foi aí que o povo da região, com o tempo, passou a chamar esse troço de ulamba, porque diziam que ele se alimentava da sujeira da alma e do corpo. E sempre aparecia perto de buraco de fossa. Graças ao bom Deus, nunca mais vi. Mas toda vez que passo por ali, perto da cruz no mato, eu abaixo a cabeça e aperto o passo. Porque se tiver barro tremendo, eu corro feito alma penada. Fim do causo. Mas se tu quiser ir lá conferir, vai sozinho. Eu não volto nem amarrado. O que eu vou contar agora é coisa séria, viu? Pode parecer invencionice de matuto ou conversa de bebo, mas quem já viu não esquece. E quem duvida é só esperar a hora errada no lugar errado. Pois bem, era mês de junho, dessas épocas de festa, quadrilha, cavalgada e muito forró no sertão de Goiás. Mais precisamente num distrito chamado Arraial dos Ventos, que fica ali pro lado de Iporá, quase colado com Diorama. Eu e meu marido, o Chicão das Peças, tínhamos saído de uma dessas festas grandes que começa com poeira e termina com promessa de nunca mais beber. Só promessa. Já era mais de 2 da matina, nós voltava devagar no carrinho véi que Chicão tinha, um Fiat Uno que mais tossia do que andava. Uns amigos nossos que estavam montados nos cavalos vinham uns metros atrás, só poeira e gargalhada. Foi aí que um dos amigos, o Tonhão Bicho Preso, só chamam ele assim porque já ficou entalado em cerca de arame farpado tentando correr de uma vaca, virou pro Chicão e disse com a cara branca igual cal: "Chicão, tem uma mulher de vestido branco andando atrás da gente. Dá carona, homem." Chicão arregalou o zóio, gelou que nem frango de padaria e respondeu seco: "Se essa mulher passar na frente do meu carro, eu passo por cima sem dó nem piedade." Foi nessa hora que o bicho pegou. Chicão foi passar a marcha e... nada, travou. A marcha parecia que tinha enganchado com o capeta. O carro começou a acelerar sozinho. O volante virou feito coisa de filme e do lado só ribanceira. Era pedra, buraco e um céu mais preto que panela de tropeiro. Eu, dentro do carro, grudei no banco e só pensei: hoje é meu último São João nessa terra. Chicão travado, os olhos arregalados, mão tremendo e o carro parecendo que ia voar da estrada. Foi quando do nada, e digo do nada, o carro freou sozinho, igual mula teimosa que trava na ladeira. Chicão tremia igual vara verde e disse com a voz embargada: "Ela passou aqui na frente do carro, me olhando." E aí ele descreveu: vestido branco, cabelo preto escorrido e um rosto sem feição, frio igual geladeira de boteco. Mas o mais cabuloso, só ele viu. Ninguém mais. Daquela noite em diante, Chicão virou outro. Nunca mais brincou com assombração, parou de beber cachaça na beira da estrada e toda vez que a gente passa por aquele trecho perto da Pedra da Onça, ele desliga o som do carro e vai rezando baixinho, com os dedos cruzados e o olho piscando mais que pisca-pisca de Natal. Mas não termina aí não.
Meses depois, num batidão de noite, uma amiga nossa lá de Floriano, no Piauí, que é caminhoneira braba, contou que viu a mesma mulher, igualzinha, parada no acostamento da BR-343. Ela estava dirigindo sozinha voltando de Parnaíba, quando passou por um radar e viu a criatura. A mulher estava lá, parada, imóvel, branca como vela, mas o rosto coberto por uma sombra que não deixava ver nada. Disse que o tempo ficou esquisito, parecia que a estrada ficou mais lenta, o mundo mais pesado. Quando ela olhou no retrovisor, a mulher já tinha sumido, desaparecido feito promessa de político em ano de eleição. Depois disso, essa amiga começou a andar com um terço pendurado no espelho. Reza em cada curva e só dirige de dia. Nunca mais teve coragem de pegar estrada de madrugada. Rapaz, o caos que eu vou lhe contar aconteceu lá no fundão de Pernambuco, quase caindo para o lado do Piauí, num canto esquecido por Deus e lembrado só pelo sol e pelos urubus. Era num povoado chamado Ingazeira Velha, perto de Afrânio e Paulistana, onde o mato é mais grosso que barba de bode e a terra mais seca que promessa de político. Viviam por lá seu Antônio Bastião, a mulher dele, Dona Rosalina, e os 4 filhos de Deus, tudo menina, exceto o mais velho, Zé do Cipó, que já tinha uns 9 anos, mas parecia ter uns 12, de tanto ralar na roça. A casa era um ranchinho de taipa coberto de palha de licure, com chão batido, um giral velho e uma lata d'água fervendo no fogo o dia inteiro. A terra, Deus me livre, era tão ruim que nem piolho dava conta de pegar. Só nascia feijão guandu e, mesmo assim, um tanto mirrado que mais parecia broto de macambira. Arroz, farinha, carne. Só quando faziam troca com os vizinhos lá do Baixão das Almas, onde a terra era mais boazinha e dava até mandioca graúda. Criação, nada, meu patrão. Nem porquinho, nem galinha, nem lambedor de cuscuzeira. Era só o que pegava no mato. E quando o bucho apertava, seu Antônio chamava o menino Zé do Cipó e iam caçar tatu ou veado no Morro do Jacaré, lugar famoso por ter mais bicho do que gente e mais assombração do que padre em festa junina. Pois bem, num dia quente de lascar, sem uma nuvem no céu e com o sol esturricando até pensamento, os dois saíram para a caçada com a velha espingarda 20 que o compadre Djalma tinha deixado de herança quando virou comida de onça lá para os lados de Riachão do Brejo. Cartucho era uma raridade. Fazia com chumbo misturado com areia e pólvora feita em casa com carvão de pau-ferro e enxofre que achavam nos cupinzeiros. Botaram o chinelo de pneu, que era mais remendado que estrada de barro em época de chuva, e foram. Andaram mais de légua e meia, subindo o serrote do silêncio, onde só o vento canta, quando deram de cara com uma biqueirinha d'água escondida entre as pedras. Tava lá um tatu-peba pequenininho bebendo sossegado, sem saber que o fim dele estava escrito. Seu Antônio apontou, mirou, puxou o gatilho e errou. O tatu saiu pinotando que nem alma penada em dia de finados. O menino correu atrás com o bodoquezinho na mão e o pai veio logo atrás bufando, praguejando mais que viúva em enterro. No corre-corre, a correia do chinelo de Zé do Cipó estourou, ele tropeçou numa raiz de jurema, caiu de cara na pedra. Seu Antônio, que vinha logo atrás, tropeçou no próprio filho e foi parar com o beiço na terra, a espingarda voando por cima. Foi nessa hora que seu Antônio, todo estropiado, com os beiço inchado e a paciência no osso, levantou gritando: "Desgrama! Que vida miserável da peste é essa? Até os tatus zomba da minha cara. Desgraça, desgraça, desgraça!" Disse 3 vezes, e como todo matuto sabe, palavra dita 3 vezes em voz alta no mato, chama coisa que nem padre explica. Do nada, Zé do Cipó, que estava deitado atrás de uma pedra, viu um trem preto, alto, peludo, com um olho vermelho igual brasa de fogueira, sair do meio das pedras. O negócio veio rastejando rápido, sem fazer barulho, e grudou nas pernas de seu Antônio, arrastando o homem para dentro do mato como se fosse boneco de pano. Zé, tremendo mais que vara verde em tempestade, ficou paralisado. O bicho puxava o pai de um lado para o outro, batendo ele nas pedras, nos paus e rindo com um barulho que parecia gargalhada de velho asmático. Seu Antônio berrava: "Valei-me, meu Deus do céu! Me acuda, Jesus!"
E foi só falar no nome de Deus que o trem soltou ele com força, jogou numa moita de macambira e sumiu no capim seco como fumaça em vento. Zé correu pro pai, que estava todo ralado, com as costelas afundadas, o beiço cortado, as canelas parecendo carne moída. O menino levantou ele, deixou a espingarda para trás e arrastou o velho até em casa. Chegaram de noite e a mulher, Dona Rosalina, quando viu, já gritou: "Meu Deus do céu, que foi isso, homem? Tu se atracou com onça, foi?" Ele mal falava. Só repetia: o bicho me pegou." Dona Rosalina, que era dessas mulheres sabidas, das que sabe rezar forte, fazer chá de raiz e dar bronca que cura até febre, olhou bem nos olhos dele e disse: "Foi praga da sua boca, Antônio. Tu fica xingando Deus, gritando desgraça no mato. Isso chama coisa ruim. Tu não sabe que palavra tem força. Isso é castigo por falar o que não deve. Seu Antônio ficou pianinho e nunca mais praguejou no mato. Nem na caçada ele foi mais. Passou meses se curando. E até hoje, se ouve a palavra desgraça, ele se benze 3 vezes, faz o sinal da cruz com o dedo do pé e sai da roda." Com o tempo se mudaram de lá. Foram para Paratinga, na Bahia, onde tinham uns parentes. A vida melhorou. Zé do Cipó virou mecânico, casou, teve 2 filhos e hoje conta esse caso toda vez que alguém duvida que assombração existe. Ele termina dizendo: "Bicho do mato eu encaro, mas boca de cristão tem que ser limpa. Palavra tem poder e bicho ruim não gosta de ouvir o nome de Deus." Lá pras bandas do Baixadão do Rio Longá, morava um véi ranzinza que nem jumento com berne no casco. O nome dele? Seu Laurentino da Serra Braba. Homem sisudo, que se alguém desse bom dia, ele respondia só com um grunhido, como quem mastiga pedra de raiva. Tinha mais ruga na testa que mapa de estrada vicinal, mas também, com a vida que teve, era de se entender. Seu Laurentino tinha sido feliz um dia, viu? Tinha uma mulher, a dona Judite, uma beata arretada, que fazia reza braba para espantar urucubaca, até de cobra peçonhenta. Mas a bichinha morreu nova, coitada, de uma febre que ninguém soube de onde veio nem para onde foi. Deixou 4 filhos que criaram as costelas em cima de pirão de farinha e carne de sol com cheiro de fumaça. Só que, num dia aziago, como dizia a avó do povo, os 4 meninos foram pegar uma jornada para cortar cana lá pro Mato Grosso do Sul, perto de Naviraí, e no caminho o pau de arara que levava os cabras desceu a ribanceira feito jaca podre. O caminhão virou, os meninos morreram tudo num sopro só. Desde esse dia, seu Laurentino se trancou na propriedade dele, um pedaço de céu cercado de mato e lenda, e virou sombra do que era. A terra dele, meu amigo, o lugar bonito da moléstia, era enfiada no vale da serra da Ibiapaba, com um rio cantador passando rente chamado Rio Pirange, cheio de traíra e piau, e onde as garças faz ninho nas gameleiras. Terra de babaçu e buriti, com fruta que ninguém mais sabe o nome, onde até o tatu gosta de morar. Era um paraíso, mas ninguém podia botar o pé lá não. Seu Laurentino virou um tipo de guardião do mato. Qualquer cristão que ousasse entrar com arma de fogo para caçar, ele botava para correr a tiro de cartucheira velha. Dizia ele que caçar podia, mas só de estilingue, arma de fogo nem pensar. O povo falava que ele era doido, mas ninguém tinha coragem de testar. Ele tinha o olhar de quem já matou 3 vidas só com o pigarro. Foi então que apareceu um caboclo novo no pedaço, vindo lá das beiradas de São Raimundo Nonato, perto do Parque da Serra da Capivara. O nome do moço era Zezinho do Balaio, e o bicho era liso que nem sabão molhado. Vivia com a mulher e 3 filhos pequenos num sítio de areia ruim, onde nem tatu cavava. E como todo homem que tem mais vontade do que sorte, um dia ele falou para a mulher: "Mulher, eu vou caçar uma anta no fundão do Laurentino. Não aguento mais comer só feijão com farinha e suor." A mulher dele, a Jandira, arregalou os olhos. "Ô Zezinho, tu tá é doido. O véi Laurentino não gosta nem de visita, quanto mais de caçador com arma. Dizem que ele já jurou um só por ter peidado perto do pé de jatobá dele." Zezinho coçou a cabeça, deu aquele sorrisinho de cabra encabulado e respondeu: "Eu vou é de estilingue.
Já fiz um estilingão de couro de boi com a liga de câmara de trator e esfera de rolamento que peguei na oficina do Zé Bigode lá em Piripiri. Com o coração batendo mais que zabumba em festa de São João, Zezinho pegou o estilingue, meteu um revólver velho na cintura só por precaução, como ele dizia, e foi bater palma na porta do véi, lá pelas 2 da tarde, quando o sol estava cuspindo fogo até na sombra. Seu Laurentino saiu de dentro da casa com cara de quem já acordou de mau humor, mascando fumo e com os beiços tudo tingido de cor de barro. Que diabo tu quer aqui, cabra? Vim pedir licença para caçar, seu Laurentino. Só de estilingue como o senhor manda. O velho olhou de cima a baixo, viu o revolvinho escondido debaixo da camisa e falou: Estilingue, né? Então se vira. Se eu escutar um só pipoco de tiro, tu some da minha terra mais ligeiro que preá fugindo de cachorro. Zezinho agradeceu, deu meia volta e sumiu no Mato Grosso do Fundão. Andou, escutou canto de juriti, viu pegada de veado e cocô de tamanduá. Mas nada da tal anta. Foi só quando o sol já estava com preguiça de se deitar que ele viu os rastros. Uns sulcos fundos, fresquinhos, que levavam para uma moita de umbuzeiro lá para as bandas do brejo. E lá estava ela. Uma anta do tamanho de uma moto CG 150, deitada com os beiços sujos de fruta, bufando feito boi cansado. Zezinho engatilhou o estilingue, botou a esfera de aço no couro, mirou bem na chapadinha da cabeça da bicha, como ele chamava a têmpora, e pá! Mandou a bola de aço com a força do sertão inteiro. Acertou. A anta deu um berro estranho, tombou meio tonta e ele não pestanejou. Sacou a peixeira e sangrou a bicha. Foi festa. No outro dia, Zezinho voltou lá na sede com a maior cara lavada do sertão. Seu Laurentino, matei uma anta ontem lá no Baixadão. Vim dividir com o senhor. E cadê o tiro? Perguntou o véi desconfiado. Foi de estilingue, como o senhor mandou. Eu sou homem de palavra. Laurentino pegou o chapéu, coçou o queixo e foram os dois até o mato. Quando chegaram no local, lá estava a anta, estendida no chão, já meio dura. O véi espiou, botou os óculos pendurados na gola da camisa, agachou e viu o fundinho da esfera de aço cravado na têmpora da bicha. Vote, matou mesmo. A partir desse dia, Zezinho ganhou o respeito do véi. Laurentino até ofereceu pinga de genipapo para ele, coisa que nunca tinha feito nem para padre. O cabra passou a ser o único que podia caçar lá. E depois disso, caçou foi muito, com estilingue, com espingarda, com tudo que Deus permitiu. Diz o povo de lá que o Zezinho virou lenda, e o véi Laurentino, antes de morrer, deixou um bilhete dizendo: Estilingue mata é mais que bala, se a mira for de homem certo. Moral da história: no sertão, coragem é bicho valente, e respeito se conquista até com esfera de rolamento, desde que mire certo, compadre. Diz que tinha um caboclinho chamado Manuel Birico, conhecido por 3 léguas de chão como Mané Teimoso, e o apelido não era de graça, não. O caba, quando botava uma ideia na cabeça, nem marreta de ferreiro arrancava. Dizem até que, quando menino, tomou um banho com sabão amarelo só porque a mãe disse que não podia, só para mostrar que mandava no próprio corpo. Mané foi criado na roça, lá nas barrancas do rio Parnaíba, comendo farinha seca e sonhando alto. Mas como todo sertanejo que se agarra com fé, um dia resolveu tentar a sorte na cidade grande. Pegou a trouxinha de roupa e partiu para Teresina, com 15 anos e uma coragem do tamanho do Piauí inteiro. Lá, viveu de tudo um pouco. Foi servente, motorista de van, vendedor de rede e até trocador de ônibus, desses que só largam o troco depois que o carro já deu partida. Casou com uma moça da Zona Sul, a Dona Sila, mulher brava e devota de Santa Luzia, que segurava a casa com mão de ferro e pé de pano. Tiveram 2 filhos, criaram os meninos com muito suor e cuscuz, e quando Mané bateu 58 anos, já com as juntas estalando que nem lenha na fogueira, resolveu realizar o maior sonho da vida: voltar para a roça. Comprou uma terrinha no sertão de Paulistana, bem ali pertinho do Parque Nacional da Serra das Confusões, lugar bonito que só vendo, com mandacaru florando e a lua que parece lamparina de Deus.
Construiu uma casinha de tijolo sem reboco, com alpendre largo e galinhas ciscando no terreiro. Montou um curral, cavou cisterna e arrumou um galinheiro que mais parecia condomínio de ave. O sonho mesmo era criar gado leiteiro, daqueles bonitos, raça guzerá com sangue de girolando, que dão leite até dormindo. Começou com 2 vaquinhas que comprou de um vaqueiro lá de Jacobina do Piauí. A produção de leite foi crescendo. A Sila fazia queijo coalho, vendia na feira de Jaicós, e a vida ia indo como boi manso, lenta, mas segura. Quando viu, já estava com 12 vacas no pasto e um sorriso que não cabia na cara. Aí apareceu um atravessador vindo de Araripina, lá de Pernambuco, vendendo mais 5 cabeças boas de leite. Mané nem pensou 2 vezes. Comprou o lote. Só que uma das vacas era mais ruim que pernilongo em quarto quente. A tal da Espoleta, nome que o antigo dono deu por causa do gênio dela. Braba que só o cão chupando tamarindo. Na hora de descarregar do caminhão, a bicha pulou a rampa e quase acertou o chifre num menino que vendia din-din ali perto. Mas Mané disse, não tem boi sem chifre nem vaca sem manha. Eu amanso ela, é só questão de jeito. E arrochou. Tirava leite dela na marra, ia conversando como quem tenta fazer amizade com uma onça. E não é que a danada dava mais leite que as outras tudo juntas? Parecia que tinha torneira no peito. Mas a braveza... essa não passava. Um dia desses, Mané estava tirando o leite dela bem cedo, com o galo ainda pigarreando, quando o vizinho, o Zé Bigorna, chegou na cerca para prosear. E aí, Mané, como é que tá essa vacada? Rapaz, só alegria. Tirando essa danada aqui, o resto tá igual esposa nova, mansa e produtiva. Mal terminou a frase, a Espoleta girou o pé de trás como quem dá bênção do diabo e acertou o balde, o peito de Mané, e quase leva os dentes dele numa só patada. O homem voou mais que bexiga de criança. Zé Bigorna pulou a cerca com a agilidade de quem já tinha fugido de marido ciumento e puxou Mané pelos colotes. O cabra estava grogue, com o olho arregalado e o bigode sujo de leite. Foi por pouco que não foi pro andar de cima. Depois que acalmou, Zé puxou ele de lado e disse: Mané, essa vaca vai lhe matar, cabra. Vende ela logo, diz que é braba, negocia com um caboclo novo e pronto. Mané cuspiu pro lado, limpou o beiço e respondeu com um sorriso: Vender é que não vendo. Essa vaca é boa demais. Dá leite por 2. Braba? É. Mas até Sila tem dia que quer me matar e eu não largo dela. O tempo passou. 2 meses depois, a rotina seguiu igual. Vaca braba, leite no balde, Mané teimoso. Até que num amanhecer de sexta-feira, dia de feira grande em Acauã, Mané acordou mais cedo que o normal e foi tirar o leite da Espoleta. Mas naquele dia, a sorte dele tirou férias. Ninguém viu, ninguém ouviu. Quando deu 8 horas e o leite não chegou na cozinha, Dona Sila cismou. Foi no curral e lá encontrou o cabra estirado no chão frio de cimento, com a testa afundada igual massa de cuscuz na cuscuzeira. A vaca, tranquila, ruminando como quem diz, fiz o que tinha que fazer. Zé Bigorna foi chamado. Botaram Mané no carro, correram para o hospital de Picos, mas não deu tempo. O coração ainda batia, mas o juízo já tinha partido. Os médicos disseram que a pancada foi certeira na testa e o bicho ainda sentou em cima dele depois da patada. Foi assim que terminou a história do cabra que sonhou a vida inteira em voltar para a roça e morreu no curral com a vaca que ele mais gostava. Moral do causo, meu povo: vaca braba e cabra teimoso não combinam, não. No sítio, no mato, na roça. Se o bicho tá dando trabalho demais, não insista, porque sonho é bom, mas sonho com teimosia demais pode virar pesadelo de caixão fechado. Hoje em dia, lá em Curralinhos, todo mundo conhece o causo da vaca assassina. E a Espoleta vendeu-se. Dizem que tá num curral em Uruçuí, mas ninguém chega perto. E o povo fala: rapaz, cuidado com a vaca, vice, que do mesmo jeito que dá leite, também dá luto. Ninguém sabe ao certo quem foi que deixou aquele espelho pendurado na parede da casa velha, lá nos fundos do sítio do Espigão, pros lados de Barra do Garças, no Mato Grosso. Era redondo, com umas bordas toda rachada e o vidro já meio turvo, parecendo água parada de cacimba. Diz que a casa era de uma família antiga, daquelas que todo mundo só fala em cochicho. Um povo calado que morria cedo e com o olho aberto, depois que o último deles sumiu, sem bilhete, sem caixão, sem lamento. A casa ficou ali, seca e esfarelada pelo tempo, e o espelho
Ficou. Foi num mês de agosto que o povo começou a falar. Primeiro foi uma criança que entrou lá por travessura. Disse que viu uma pessoa rindo no espelho, mas que não era ela. A mãe bateu, achando que era mentira, mas a menina se mijou toda e nunca mais botou os pés por ali. Depois foi um vaqueiro que resolveu dormir na casa, fugindo da chuva braba. Disse que, de madrugada, acordou com um barulho de galope, dentro do quarto. Quando abriu o olho, viu no espelho um sorriso. Só o sorriso, dente por dente, parado ali, como se alguém estivesse de frente, mas não tinha ninguém. Disse que nem pegou as alpercatas. Saiu no barro, tropeçando nos tocos de pau e gritando que nem bezerro desmamado. O povo riu no começo, mas riso de gente que duvida dura pouco quando começa a acontecer com os outros. Uma moça de fora, dessas que vem fazer pesquisa de faculdade, resolveu passar uma noite por lá. Estava estudando crenças populares, ela disse. Levou câmera, lanterna e caderno. No outro dia, saiu muda. Nem olhava nos olhos da gente. Disse só uma coisa: o espelho, ele ri primeiro, depois ele espera. Desde então, ninguém mais teve coragem de entrar naquela casa. Mas de vez em quando, quem passa de noite por aquela vereda, jura que vê uma fresta de luz vindo de dentro. Uma luz fraca, tremendo, como vela quase apagando. E se olhar bem na janela, só se for muito curioso, parece que tem uma sombra parada, sorrindo. Teve um que tentou quebrar o espelho. Foi com um pedaço de pau grosso. Diz que quando a madeira bateu no vidro, quebrou foi o cabo. O espelho nem trinco teve. Mas quando ele olhou de novo, tinha 2 sorrisos ali. O dele e outro atrás, maior. O povo agora evita até dizer o nome daquele lugar. Mas todo mundo sabe. O que ficou na parede daquela casa não foi só um espelho. Foi o riso de alguma coisa que não foi embora e que talvez nem tenha vindo daqui. Lá pras bandas de Santa Turilândia, interiorzão de Maranhão, perto das ribeiras que lambem o rio, morava um gurizinho que o povo chamava de Rodrigo. Era um pivete magrelo, espivetado, com 9 para 10 anos, mais danado que rolinha solta em roçado de milho. Ô menino custoso. Diziam que ele não tinha freio nem no juízo. A mãe, Dona Maria, rezadeira de mão cheia. E o pai, seu Gregório, um cabra quieto, homem da roça e da igreja, já tinha tentado de tudo. Reza braba, surra de cinto de couro de boi, promessa para Santo Expedito. Nada adiantava. Era traquinagem todo dia. Matava galinha das vizinhas, jogava pedra em cachorro, fazia xixi no altar da igrejinha. Mas o que mais gostava era de viver dentro do rio Pontal. Um braço d'água fundo e barrento que cortava a região, ali na divisa com o Piauí. Um dia, desses de sol brabo de janeiro, seu Gregório resolveu levar Rodrigo para pescar, ver se botava o cabra miúdo nos eixos. Vai ver se esse menino aprende alguma coisa com o silêncio do rio, pensou ele. Acordaram cedo, levaram vara, isca e um balde velho de sardinha. Rodrigo ia pulando de alegria como cabrito no cio. Chegaram na beira do rio, debaixo de um juazeiro antigo. O lugar era bom de peixe. Cará, piau, curimatã, só fartura. Pescaram feito reis. O balde já quase não fechava. O pai, satisfeito, disse: "Bora-se embora, meu filho. Já deu. Vamos limpar os peixes e fritar logo, que tua mãe vai gostar." Mas Rodrigo torceu o beiço. "Eu vou nada. Hoje o rio tá falador. Vou pescar mais um bocado." Seu Gregório insistiu. Teve reza, teve promessa de doce de leite, até ameaça de surra teve. Mas Rodrigo ficou. E como quem já está acostumado, o pai largou de mão, pegou o balde e subiu a trilha resmungando. Esse menino só aprende apanhando da vida. Sozinho, Rodrigo jogou mais um anzol, dessa vez para debaixo de umas galhadas onde o pai dele sempre dizia: "Ali não, que mora coisa que não tem nome." Mas Rodrigo era teimoso como mula manca. Jogou mesmo assim. O anzol enganchou. Ele bufou, tirou a camisa, chutou as sandálias e se atirou na água feito tilápia doida. Nadava que era um danado, parecia que tinha guelra. Mergulhou fundo, o cabelo parecia capim rodando. Debaixo da água, viu o anzol agarrado num tronco escuro. Foi meter a mão para soltar e aí sentiu. Uma coisa pegou ele pela canela. Não era peixe, nem era pau. Era mão. Mão fria, grande, com dedo grosso como raiz de tamboril. Quando olhou para baixo, viu um vulto preto, que mexia sem fazer bolha.
Os olhos eram duas brasas acesas, e do queixo para baixo, um riso torto como de gente que sabe o que vai fazer. Rodrigo tentou subir, mas a coisa puxou ele para o fundo, até uma caverna escura, escondida nas entranhas do rio. Milagre ou castigo, lá dentro dava para respirar. Mas o ar era gelado e o chão era molhado como língua de sapo. A coisa olhou para ele de novo, e antes que o menino abrisse a boca, levou-lhe uma tapa na bunda, e depois outra, e outra. Pá, pá, pá. Era como se o mundo tivesse resolvido cobrar cada traquinagem daquele menino. Rodrigo gritou, esperneou, mordeu o ar, mas não adiantava. O bicho preto batia com gosto, como o pai que perdeu a paciência há 3 filhos atrás. Depois, o caboclo d'água, porque não podia ser outra coisa, botou ele no chão, cruzou os braços e ficou olhando. Um olhar que dizia: vai aprontar de novo, não vai? Rodrigo apagou. Diz ele que foi do susto. Outros dizem que foi do couro. Quando acordou, já era noite. Estava deitado debaixo do juazeiro, todo molhado, com o short grudado no corpo e a camisa pendurada no galho. O balde de peixe sumido. Olhou para os lados. Não viu ninguém, mas sentiu que o rio observava. Correu para casa com os olhos cheios d'água. Chorou mais do que quando caiu do cavalo da avó. Contou tudo para a mãe, soluçando. Dona Maria fez sinal da cruz, pegou o terço e disse: eu sabia que tu ia encontrar o que procurava. O pai só resmungou. Eu bem disse. Só aprende no tranco. Daquele dia em diante, Rodrigo mudou. Parou de judiar de galinha, passou a respeitar o sino da igreja e até ajudava a mãe a catar feijão. Diz ele que nunca mais foi pescar sozinho. E quando alguém pergunta por quê, ele responde só com um arrepio nas costas. Porque tem coisa no rio que não gosta de menino custoso. Lá para as bandas de Barras do Piauí, no sertão que não é muito longe do rio Parnaíba, tinha uma família de colonos que vivia ralando duro num cafezal grandão que se estendia até onde a vista batia. Era muito pé de café junto, e as famílias da região tinham suas porções de terra para cuidar, cada um no seu pedaço. Essa família era composta de seu Joaquim, homem de meia idade, grosso na fala, mas trabalhador arretado, Dona Jacinta, mulher de braço forte e mais aguentadeira que bezerro em seca, e os 2 pivetes, Antônio e Mariazinha. Uns cabras pequenos, lá pros 7 e 9 anos, mais danados que só. Num desses dias quentes, de sol rachando a cabeça do povo, o trabalho apertava e o cafezal estava atrasado na limpeza. Aquele mato danado que não queria largar o pé dos pés de café. O sol derretia até pensamento e o suor escorria pelas costas feito rio de enxurrada. Antônio e Mariazinha estavam no corre, mas na hora de beber água da cabaça que estava vazia. Eles foram chamar o pai. Papai, a água da cabaça acabou e o sol tá matando. Seu Joaquim, já irritado e meio estressado, virou para eles e soltou a boca. Vai lá no mato então e ache água, moleques. Ou quer ficar aí secando igual bode sem capim? Os pivetes saíram meio cabisbaixos para dentro da mata perto do cafezal, tentando achar algum poço, uma fonte, qualquer pinga d'água que desse para matar a sede. Enquanto isso, seu Joaquim e Dona Jacinta continuaram ralando no mato, tirando capim, cortando cipó, mas já com o olho desconfiado. Passou o tempo, o sol foi ficando para trás e os pivetes não voltavam. Cadê aqueles meninos? Perguntou Dona Jacinta, a voz meio trêmula. Não sei não, mulher. Vão demorar, já vai tarde, respondeu Joaquim, olhando para o céu que começava a corar. Começaram a procurar pela mata, chamando o nome dos pivetes. Antônio, Mariazinha, onde vocês estão, cabra? Nada de resposta. Chamaram vizinho, juntaram mais gente, reviraram mato, mas nenhum sinal das crianças. Dia virou semana e o coração da família foi ficando cada vez mais pesado. Passado um mês, uma seca se formou forte. E aconteceu o pior. Um fogo começou na mata que cercava o cafezal. Se espalhou ligeiro, devorando tudo pelo caminho, até aquele pedaço onde os pivetes tinham entrado para procurar água. Depois do fogo passar, o pessoal foi lá ver o que sobrou. Toda a mata tinha virado cinza, menos uma bolinha de capim e mato verdinho no meio do meio. Curiosos, eles foram investigar o que tinha ali de tão diferente. Rasgaram o mato, olharam no meio e o que encontraram foi de gelar até bode quente. Os corpos dos pivetes,
abraçadinhos, como se tivessem dormindo, com as roupinhas ainda limpinhas e o chapeuzinho de palha do Antônio, junto com a cabaça que tinham levado. Quando Dona Jacinta viu aquilo, desandou a chorar, feito criança que caiu da rede. Seu Joaquim, homem de ferro, quase perdeu a cabeça. Dizem que os dois ficaram doidos de tanto sofrimento. Tiveram que ser internados no hospital da cidade, porque a dor não cabia no peito. O povo fala até hoje que a tal água nunca apareceu, que o fogo no mato foi castigo e que o cafundó daquela mata guarda segredo. E quem contou esse causo pra mim foi um cabra lá de Piripiri, que ouviu do avô, que era bezerro quando isso aconteceu. É coisa da boca do povo, do além, coisa que ninguém explica, mas que ensina a não brincar com a sede da vida e respeitar o mato, porque o mato escuta tudo, tem ouvido pra tudo e não perdoa. E eu digo mais: cuidado com o que se fala, porque palavra tem poder. E no mundo das nervosias, o que se solta no vento pode voltar para dar nó no coração. Rapaz, senta que lá vem um causo que é para deixar até o cabra mais calmo coçando a cabeça. Esse trem aconteceu lá em São Raimundo Nonato, no meio do sertão piauiense, um lugar onde o sol parece que desce no chão e o vento é o melhor amigo dos moradores. Nesse pedaço vivia uma mulher chamada Dona Terezinha, uma cabra da peste que era mãe de 4 pivete danado de danado. O mais velho, Manuel, tinha uns 6 anos e já dava pro gasto. Era sapeca, esperto e puxava o jeito da mãe. Mulher de fibra que ralava para criar a prole sozinha, porque o marido, seu Zé do Barro, tinha dado um pé na bunda. Fazia tempo, deixou ela com o gado e as chinelas para cuidar dos moleques. Além do Manuel, tinha o Júnior, o meio termo com uns 5 anos, o Lucas, o pequerrucho de 2 aninhos que já sabia fazer cachaça. Brincadeira, só queria era correr e fazer bagunça. E o Dudu, um bebezinho de pouco mais de 1 ano que não desgrudava da mãe nem para olhar o céu. A vida de Dona Terezinha não era moleza. Entre um corre-corre para botar a comida na mesa, limpar a casa de barro e fazer as roupas no tanque, ela ainda tinha que cuidar dos meninos, que era um trabalho que não acabava nunca. Os 2 mais velhos já estudavam na escola da comunidade, mas os 2 pequenos ainda ficavam em casa, na sombra do juazeiro, enquanto a mãe ralava. Certo dia, convidaram Dona Terezinha para uma festa na vizinhança, uma daquelas festas arretadas que juntem toda a comunidade. Um aniversário de um dos padrinhos da igreja. Lá tinha bolo, guaraná, churrasco e muito forró pé de serra. A mulher pensou: vou levar os meninos comigo para ver gente e dar uma distraída nessa vida dura. Chegando lá, a coisa estava animada. O terreiro estava cheio, parecia formigueiro na época da seca. Criançada correndo para cá, para lá, berrando, gritando, fazendo bagunça. Os adultos sentados nas cadeiras de plástico, tomando café, bebendo um cachaça da boa, jogando conversa fora e ouvindo as modas antigas que o sanfoneiro tirava da sanfona com aquela mágica de fazer a gente esquecer do sol quente e das dívidas. No meio daquele alvoroço, os pivetes foram soltos para brincar. Manuel e Júnior formaram uma patotinha com outros meninos, correndo feito bichos pelo terreiro, disputando quem pegava quem no pega-pega. Lucas e Dudu, os pequenos, começaram a se afastar, atraídos por uns cantos escuros, perto da cisterna da casa da festa. Uma cisterna velha com a tampa de tábua meio caída, cheia de frestas. A festa seguia animada, as mães e pais distraídos entre um gole e outro. As crianças empolgadas demais para ouvir qualquer chamada, até que, numa certa hora, alguém percebeu o sumiço dos pequenos. Ei, e o Lucas e o Dudu? Cadê os meninos? Gritou Dona Terezinha com o coração apertado. Foi uma correria danada. Várias mães começaram a chamar os filhos, os adultos deixaram as cadeiras e correram pelo terreiro, lanternas e celulares iluminando tudo. Procuraram atrás da cisterna, embaixo de carros, nos cantos escuros, perguntando para todo mundo. Será que eles foram para casa? Perguntou uma. Não, eles saíram com a mãe, respondeu outra. A tensão começou a tomar conta do lugar. O tempo escureceu ainda mais e ninguém conseguia encontrar os 2 pivetes menores. Foi então que um vizinho lembrou da cisterna. Rapaz, essa cisterna ali é velha e perigosa, sem cercado, e a tampa não tá firme. Pode ser que os meninos tenham caído lá dentro.
A turma correu para a cisterna, levantou as tábuas e no fundo lá estavam os dois, já sem vida, submersos naquela água que parecia pouca, mas que para eles foi um mundo sem saída. Foi um desespero danado. Tentaram de tudo para reanimar, gritaram por ajuda, jogaram água, fizeram boca a boca, mas não adiantou. Dona Terezinha desabou em prantos, sentindo o mundo desabar nas costas. O remorso e a culpa começaram a apertar, mas ninguém culpa uma mãe que fazia o possível e o impossível para criar os filhos sozinha. No hospital da cidade, a comoção era geral. Familiares, vizinhos e até desconhecidos tentavam confortar Dona Terezinha e os outros meninos que só podiam olhar o sofrimento da mãe, impotentes. O caos se espalhou pela região e virou uma lição dura para todo mundo que conhece a dureza de criar filho no sertão. Menino, meu filho, é bênção da vida, mas precisa de cuidado. Não é só jogar pro mundo e esperar que anjo da guarda tome conta, não. Tem hora que até o santo fica de mãos atadas. Desde então, Dona Terezinha, apesar da dor, nunca mais largou um dos seus pequenos sem olhar bem. E quem convive com ela diz que ela virou a mãezona mais vigilante da redondeza, sem deixar de ser aquela mulher arretada que encara a vida no braço, com coragem e fé. E o povo ainda conta o causo, meio triste, meio rindo para não chorar, que em São Raimundo Nonato todo cuidado é pouco, porque no sertão, às vezes, o perigo mora onde a gente menos espera. Rapaz, senta que essa história é das brabas, daquelas que o povo lá de Araripina, no meio do sertão do Araripe, ainda cochicha na sombra do juazeiro, meio sem acreditar, mas também com medo de lembrar. Foi lá pelas bandas do começo do século passado, numa época em que a vida já era dura sem essa modernidade toda, que chegou no povoado um casal meio estranho que veio de muito longe, dizem que veio do Japão, daqueles cantos que a gente nem sabe direito onde fica, só sabe que é longe, frio e com arroz que não é igual ao nosso. O marido se chamava Benedito Takashi. Homem calado, meio fechado, e a mulher, Maria Yoko, delicada, mas com um ar estranho no olhar. Eles vieram para tentar uma vida nova, bem longe da guerra e da confusão do país deles, trazendo só uma menininha pequenina, a Mitsuki, que tinha uns 2 anos, cheia de olhos puxados e um silêncio que dava um arrepio no corpo de quem cruzasse com ela. No começo, tudo parecia bonito. Benedito e Maria tentavam se misturar com o povo, aprendiam as rezas do padre, o canto do sanfoneiro, e a criançada até gostava da Mitsuki, que era calma, mas com um jeito meio triste que ninguém entendia. Mas logo depois, Maria começou a ficar doente. Apareceu uma tosse que não passava, uma febre que queimava a alma, e o médico da cidade logo disse que era tuberculose, doença que naquela época era quase sentença de morte. Maria morreu, deixando Benedito só com a menininha. E o homem, rapaz? Era estranho demais, muito fechado, nem chorou, parecia que estava só cumprindo um papel. Mas Benedito tinha uma coisa que ninguém sabia direito. Ele casou de novo. E com quem? Com a irmã de Maria, a Kazuko, uma mulher ainda mais fria e calculista que ele. O povo ficou de boca aberta, cochichando no terreiro, porque no sertão a gente sabe dessas coisas. Mas casamento com cunhada assim, rapaz, não é todo dia que se vê. E a menina Mitsuki? Ah, ela sumiu do mundo, viu? Não era que Benedito e Kazuko resolveram esconder a criança num quarto escuro, dentro de uma gaiola feita de madeira velha, quase como uma jaula de passarinho, onde a pobre menina vivia sozinha, sem direito a brincar com os outros, sem ver a luz do sol, só o escuro e o medo. A menina chorava, berrava, fazia aquela birra que só criança sabe fazer, mas Benedito e Kazuko não davam bola. Só colocavam mais um pouco de comida, que era pouca, e água, que nem sempre era limpa. E a menina, coitada, foi ficando fraca, o cabelo embolado, as unhas compridas, o corpo todo marcado. Parecia mais bicho do que gente. Dizem que até os vizinhos sentiam o cheiro ruim vindo daquela casa, mas ninguém se metia porque o homem era de poucas palavras e a mulher fria como a seca de julho. Anos se passaram e a menina cresceu presa naquela gaiola, sem ver ninguém direito, só o barulho da casa, o ranger da madeira e as vozes distantes.
Quase não tinha força para chorar, só dava uns grunhidos meio assustadores, como quem já desistiu de pedir ajuda. Um dia, veio visitar uns parentes lá do interior com um menininho pequeno, arteiro que nem um diabo. O menino, sem saber de nada, correu feito foguete, entrou naquele quarto escuro onde a gaiola ficava e ouviu um barulho estranho. Um som de madeira rangendo, um choramingo que não parecia humano. O menino ficou assustado, chamou os adultos e quando Benedito acendeu uma lamparina para mostrar o que tinha ali, todo mundo ficou de boca aberta. Era a Mitsuki, a menina presa há anos, tão magra e assustadora que parecia um fantasma. Foi um rebuliço danado. O povo da vila chamou as autoridades, que chegaram com força, prenderam Benedito, mas Kazuko sumiu no meio da confusão. Ninguém nunca mais viu ela. A menina foi tirada dali, mas com a saúde destruída, nunca conseguiu viver uma vida normal. Foi mandada para um lugar chamado Hospital Psiquiátrico do Cabo de Santo Agostinho, um manicômio conhecido por seu sofrimento. E assim foi a vida da pobre Mitsuki, da gaiola escura para as paredes frias daquele hospital, onde os gritos dela misturavam com o dos outros, num silêncio perturbador que ninguém queria ouvir. O povo de Araripina ainda canta uma moda de viola triste, chamada Menina da Gaiola, que fala dessa história de horror e abandono, e serve para lembrar que por trás de cada porta fechada pode ter uma história que a gente nem imagina. E dizem os mais velhos que quando o vento sopra forte lá no sertão, é o lamento da Mitsuki, pedindo por justiça ou só por um pouco de luz. Eita, causo pesado, né? Mas no sertão é assim, mistura de dor, fé e uma pitada de mistério. Rapaz, pois eu vou logo dizendo, tem coisa nesse mundo que nem ciência explica, e muito menos Padre Benzi. Agora, esse caso que eu vou contar foi lá em São Raimundo Nonato, interiorzão do Piauí, bem nas beiradas do Parque da Serra da Capivara, lugar bonito, cheio de pedra desenhada e bicho do mato. Mas não foi pintura rupestre que deu susto, não. Foi um revólver. Um revólver suado. Isso mesmo, um revolvinho que suava. Quem me contou foi Zezim Pintado, um cabra bom de prosa, fiote de Dindinha Maria Fumaça, aquela que vendia pastel de vento e cocada na feira. O Zezim, num dia desses de feira quente, encostou no banco da praça com uma garapa na mão e mandou essa história que deixou até a sombra arrepiada. Disse que o cabra da história era o tal do Cícero das Virgens, um rapaz novo, recém-casado, com filha pequena e tudo. Trabalhava de serrador lá pros lados da Serra Branca e vivia atrás de comprar um revólverzinho, dizia ele, para se garantir. Aquela ideia besta de macho achando que tá sempre sob ameaça. Vai vendo, pois um dia apareceu um conhecido dele, o Naldo da oficina, com um negócio para vender. Um revólver .38 canela seca, daqueles antigos, polido que dava para se ver o mundo nele. Tava baratinho. Cícero viu o brilho e falou logo: "Ô Naldo, isso aí é coisa de gente séria. Isso brilha mais que dente de político em tempo de eleição." Naldo deu risada e respondeu: "Pois se tu quiser, leva agora. Eu só quero me ver livre dessa lasca." E era verdade. O homem queria era se livrar daquilo, porque já tinha tentado vender até para o prefeito, para o padre, para o cabo da PM, mas ninguém queria. Só Cícero, feito besta, achou foi vantagem. Comprou, levou para casa, botou no guarda-roupa, e aí que começa o fuzuê. Na primeira noite, Cícero acordou com um barulho de água pingando. Pensou logo numa goteira, mas era verão, céu limpo feito cabeça de calango. Foi procurar. Quando abriu o guarda-roupa, lá estava o revólver, pingando suor como tampa de chaleira. Era um suor gelado, estranho, escorrendo pela coronha. O pano que ele botou debaixo estava encharcado. Eita, trem danado! No outro dia, contou pro avô dele, o seu Quintino, um velhinho mais sabido que rádio de pilha. O velho ouviu e já arregalou os olhos. "Devolve, meu fi, devolve esse trem. Arma que sua sem ter calor, sem ter mão, é arma que carrega a alma." Cícero, teimoso feito mula velha, riu. "Ah, avô, o senhor acredita nessas coisas? É só um metal condensando." Seu Quintino olhou fundo no olho do neto. "Pois o metal que condena é esse, devolve." Mas Cícero, besta que só, resolveu esperar.
Pensou até em vender, mas queria lucro. Pagou R$ 800. Queria R$ 1.200. Disse que fez polimento. Miserável. Passou-se uns dias e a menina dele, Laurinha, 6 aninhos de idade, espertinha igual a um tatu no morro, viu o pai guardando o revólver no guarda-roupa. Ficou com aquilo na cabeça. Criança, né? Aí veio o domingo, a casa cheia. Tio, tia, prima, sogra, aquele monte de gente fedendo a cerveja quente e carne queimada. Criança pra todo lado. E Laurinha chamou a prima dela, a Juju, 7 anos, e falou: "Bora ver a arma do papai." Subiram na cadeira, abriram o guarda-roupa. O revólver tava lá. E Laurinha, sem saber o perigo, pegou, apontou. Pá! Mas veja bem, o revólver tava sem munição. Cícero vivia dizendo isso. Só que o estampido ecoou. Parecia que o mundo tinha batido o pé na porta do inferno. A Juju caiu dura no chão. A bala atravessou a boneca que ela carregava e pegou bem no peito. Gritaria, desespero, cerveja voando, gente correndo, mulher desmaiando. Levaram a menina para o hospital de São Raimundo, mas não teve reza, promessa ou urgência que desse jeito. Morreu na entrada. E o revólver? Foram olhar. Sem cartucho, sem cápsula, sem nada. Nenhum sinal de munição. O trem atirou sozinho, de barriga vazia. Nem no mundo da ciência tem explicação. Parece que aquele suor era só o prenúncio da desgraça. Seu Quintino olhou para o neto e disse só: "Eu lhe disse, isso aí não é arma, isso é alma condensada." Cícero entrou num buraco tão fundo que nem o burro da caçamba achava ele. Disseram que tentou se matar, mas a própria arma recusou disparar. Foi morar com um tio no Brejo Santo, no Ceará, nunca mais apareceu em São Raimundo. E o revólver? Disseram que Cícero jogou no fundo do açude em Gazeira, mas teve um pescador que jura por tudo que um dia, puxando rede, saiu uma tilápia com um brilho metálico no bucho. Moral da história: se o revólver soar, corra. E se ele não tiver munição, corra mais ainda. Porque tem coisa nesse mundo que não é feita para mão de cristão carregar. E arma que carrega lágrima não devia nunca sair da sombra. Lá pros Cafundó do sertão de Pernambuco, mais proslado de Bodocó, tinha um vigário dos bons, conhecido por todo mundo como Padre Honório. Homem gordo, redondo, igual um tambor de maracatu, de sorriso fácil e fala mansa que só vendo. Todo dia, com o sol ainda se espreguiçando por riba do Araripe, o padre se aboletava na calçada da igreja matriz, coçava a barriga e esperava o povo passar para jogar conversa fora. E não era pouca gente não, vice. O povo desviava até o caminho do mercado só para prosear com ele. Era um dedo de conversa aqui, outro acolá, um conselho dado, uma bênção rápida e pronto. O dia já ficava mais leve. Padre Honório era daquelas criaturas que fazia bem só de estar perto. Mas num certo dia, rapaz, o céu tá fechado que só o ó do Borogodó. Nublado e fresco, feito banheiro de casa velha. O padre tá ali, como sempre, sentado no banquinho de madeira, olhando o mundo passar. Só que nesse dia, o mundo parecia ter esquecido de passar. Ruela vazia, nem cachorro aparecia. Até o sino da igreja pareceu badalar mais triste. Foi quando, lá do final da rua do Juazeiro, surgiu uma figura pequenininha, franzina, tocando umas cabritinhas pela estrada de barro. Devia ter o quê? Uns 8, 9 anos. As cabras vinham tudo amarrada por um cordão encardido, umas puxando para riba do mato, outras teimosa querendo voltar. E a menina lá, firme, ajeitando o rebanhinho com um pedaço de galho de juazeiro. Padre Honório coçou o bigode, ajeitou a batina e ficou olhando, com um olhar que misturava curiosidade com piedade. Quando a menininha encostou na frente da igreja, ele não se aguentou. "Bom dia, filho de Deus. Você vai para onde com esse tanto de cabrita?" A menina, meio assustada, respondeu: "Bom dia, seu padre. Eu sou Raimundinha. Tô levando essas cabras lá pra chácara de seu Zé Lagoa. O bode dele é danado. Vai cruzar com as minhas aqui, que o nosso bode morreu engasgado com um caroço de umbu." O padre abriu a boca, mas não saiu palavra. Olhou para a menininha, magrinha que só vara de pescar, com a sandália de dedo quebrada e o vestidinho mais remendado que rede de pescador em tempo ruim. "Mas você não tem um irmão mais velho para fazer isso não, fia." Raimundinha parou, pensou um cadinho, botou a mão na cintura e disse com toda a naturalidade do mundo: "Tem sim, seu padre, mas o bitim tentou, mas não conseguiu fazer as cabras dar cria não.
Aí papai disse que é melhor levar pro bode do Zé Lagoa mesmo. Rapaz, Padre Honório se engasgou com o próprio ar. Tossiu, bateu no peito e ficou com o olho arregalado, tentando segurar a risada. Não por deboche, mas por aquela pureza inocente, aquele jeito descomplicado de criança sertaneja. Ah, minha filha, você entendeu meio atravessado. Eu quis dizer que teu irmão podia levar as cabrita, não que ele... Bom, deixa pra lá. E Raimundinha, sem entender o mal-entendido, sorriu largo, ajeitou a cordinha no ombro e seguiu viagem, tocando as cabritinhas estrada afora como se fosse a dona do mundo. Padre Honório ficou ali, parado, olhando aquela cena sumir na poeira da estrada. Riu sozinho, olhou para o céu e disse: Ave Maria! O sertão é mesmo o palco de Deus, cada figura. E naquele dia, mesmo sem movimento nem proseado, o padre ganhou o melhor causo que podia. O da menina que acreditava que o irmão tinha tentado fazer cria nas cabrita. E se você passar um dia lá por Bodocó, procure a igreja. Talvez encontre um velho sentado na calçada, rindo sozinho. E se perguntar o motivo, ele vai só balançar a cabeça e dizer: foi Raimundinha e as cabrita. Aquilo ali é causu que vale por um sermão inteiro. Fim de papo, fim de prosa. Mas você não vai esquecer tão cedo.